Olá, boa tarde para todos, para todas. Que alegria poder voltar ao grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, especificamente no módulo de estudo da doutrina, revendo os amigos, reencontrando corações nesta existência, tendo a oportunidade de encontros com alguns companheiros que ainda não pudemos ter algum contato. Então, que Deus nos abençoe nessa tarde, sábado, dia 12 de junho do ano de 2021, data festiva, hein? Dia dos namorados, olha que legal. Então vamos namorar com o Evangelho para casar efetivamente com as ações renovadoras do dia a dia? Pois bem, amigos, e para mim é uma honra, inclusive, voltando a esse grupo, que a gente acompanha já há algum tempo a direção, modificando alguns companheiros, mas a liderança está aí. E eu gostaria de abraçar a todos. E nessa turma eu sempre chego perguntando quem é o nosso mentor espiritual, que vai nos acompanhar até o final do ano, quando vamos concluir o nosso ciclo. Respondestes bem na intimidade do coração. O nosso mentor espiritual Allan Kardec. Que ele possa ser a referência sempre, para todos os momentos de dúvida, necessidade de estudo e elaboração de alguma teoria sob o ponto de vista moral, que possamos ter em Kardec a nossa referência. É uma dica, é uma boa dica. Que Deus nos abençoe então nessa tarde. Pois bem, amigos, nós vamos trabalhar com vocês o tema pluralidade dos mundos habitados. Eu gostaria de pedir licença para vocês, para que a gente possa, inclusive, ter como referência, vai uma dica, o Livro dos Espíritos, na segunda parte, mas nós vamos também fazer uma adaptação, convidando vocês para estudar também o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, que nós vamos citar agora a abertura desse episódio, e também sugerir que vocês estudem a Revista Espírita, uma vez que Allan Kardec publica muitos textos que envolvem esse assunto, comunicações dos espíritos que remontam a experiências que eles viveram em outros planetas, em outros orbes, enfim. E, sem dúvida alguma, o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da uranografia geral, que foi um texto, inclusive, desenvolvido por Camille Flammarion, e Allan Kardec disponibiliza para que a gente possa viajar pelo cosmos. E é muito bom a gente poder iniciar o nosso bate-papo, lembrando que é um diálogo que sugere que a gente possa trocar experiências. Então, espiritismo, expositores, dialogadores, são aqueles que estudam e compartilham suas pesquisas. Mas vocês estão sendo chamados num grupo de estudo para encontrar e lidar com os elementos, com as falas, com os conhecimentos compartilhados, mas, acima de tudo, o conhecimento precisa de ser desenvolvido por cada um, no sentido de sermos criativos, estudiosos e desenvolvermos a nossa própria identidade. Isso é fundamental, para que eu não me apoie na opinião de outrem e que, inclusive, eu não seja manipulado, correndo o risco de estar sendo envolvidos até por tramas, até por aspectos que dialogam aí com as seduções, as imperfeições do caminho. Portanto, verifique sempre a fonte. Procure conferir o que está sendo dito. Por isso, o nosso trabalho sempre procuramos apresentar as citações, as dicas, os livros, porque nós cometemos muitos erros. Por sinal, eu não peço em prece para acertar. A minha prece, data vênia, pedindo licença para vocês, eu peço forças para errar menos. Porque errar
não tenha dúvida que nós vamos errar. Agora, minimizar, qualificar, preparar, buscar recursos, elementos são fundamentais. Então, nós vamos nessa tarde, o tempo é bem ajustado, então vamos ser objetivos. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou apresentando o cenário disponibilizado por Kardec. Observem bem que interessante se estudar. Há muitas moradas na casa de meu pai. Por que esse título? Daqui a pouco a gente entra. Mas ele apresenta 3 tópicos: diferentes estados de alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra e causas das misérias terrenas. E aí nós vamos, inclusive, conforme Kardec adotou o método em todo o livro, obter instruções dos espíritos, com a colaboração de Allan Kardec, com algumas notas explicativas que se referem a mundos inferiores, superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Pois bem, observem que existe uma sequência. E lembrando que esse capítulo é o 3º. Qual é o primeiro capítulo? Não vim destruir a lei. Segundo capítulo, meu reino não é desse mundo. Olha que beleza. A dizer, dentre outras coisas, que existe o mundo interior. Quando Jesus dialoga sobre mundo espiritual, naturalmente espíritas candidatamos a ver o que tem lá depois. Ok. Mas vai uma dica. Né? Que a gente possa fazer um trânsito entre esse mundo que está sendo informado, que é o mundo onde vivem os espíritos, que dimensão é essa? Tem localização? Não tem? Como é que é? Perguntas dos filósofos, dos aprendizes, temos que fazê-las. Mas existe a morada íntima. Então, meu reino não é desse mundo. Na verdade, o diálogo de Jesus é moral, é espiritual. E que precisa ser priorizado sobre o ponto de vista íntimo, porque senão ele perde o sentido. Não basta sermos informados da realidade de outrem, se nós não estamos afeitos na busca permanente do encontro consigo mesmo. Então, observe. Conhecer a si mesmo para domar a si mesmo e transformar a si mesmo. Essa é a base moral espírita das filosofias que sugerem virtudes, princípios, sabedoria. Porque tem filosofia para todo gosto também, ok? Mas nós estamos muito atentos ao diálogo destas propostas filosóficas com a síntese que aponta a culminância da evolução humana em Cristo, Jesus e o Evangelho. Tanto que Jesus, como o próprio Sócrates, para fazer apenas uma alusão, ele vem contar histórias, mas ele não metodizou, ele não desenvolveu uma teoria. Isso ficou na competência, por exemplo, do Platão, seguidor de Sócrates, de Paulo de Tarso, que foi seguidor de Jesus, de Agostinho e etc. Jesus veio sob o ponto de vista da vivência de um projeto tratado como educação espiritual. Então ele versa sobre vários temas. E dentre eles, ele vai trazer para a gente, com palavras extremamente poéticas, a reflexão sobre o universo. Desde que o homem indagou a primeira vez, não tenha dúvida de que essa indagação passou pelas estrelas. O que é que está lá? Intuitivamente, existem seres do outro lado? Então Jesus nos acalenta no diálogo que o meu reino não é desse mundo, inclusive para dizer que a proposta dele é sobre a vida futura, que é construída a partir de agora. Então não fica preso no passado, olha para frente. Ereto, reto, ponto, objetivo, siga até ele. Por isso, estabeleça sempre o objetivo, a meta que você quer alcançar, porque senão qualquer caminho vale. Alice no País das Maravilhas. Qualquer país, qualquer caminho
te leva a lugar nenhum, porque você não definiu onde tu quer chegar. Em meio às dores, às dificuldades do caminho, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Antes de prosseguir, vou fazer apenas uma nota contextualizando. Quando é que Jesus falou esta expressão que João registrou? Foi exatamente na ceia. Quando ele distribui o pão, lava os pés, anuncia a partida. Ele avisa que vai desencarnar, ele abre os olhos dos discípulos para que eles entendessem que havia uma programação. Ciclos que se abrem, que se fecham, e no caso dele, a sua passagem terrena estava findando, cerrando. E, inclusive, em oração, ele pede que os discípulos fossem abençoados por Deus. Por exemplo, apenas para a gente não perder, capítulo 17 de João. Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles vão ter que caminhar em sendas difíceis, áridas, pedregosas, escorregadias. Eles vão ter que passar para chegar lá na ponta, lá na cumieira do monte. Eles vão ter que fazer alpinismo, esporte da montanha. Eles vão ter que aclimatar-se nas intempéries do caminho. Eles vão descobrir que não se segue em linha reta. Nós temos que caminhar na evolução de forma espiraloide. Nós temos que nos ajustar. Nós temos que subir, depois tem que descer para aclimatar, depois subir de novo, porque se for direto, o organismo não dá conta. Olha que legal aí. E quanto mais subirmos ao monte, mais a dinâmica é rápida. O tempo é diferente de quem está no vale. Quem está no vale evolui devagar. Na montanha, mais rápido. Estudem a ciência atual, a física, que vocês inclusive vão identificar que o tempo é diferente. Lá no alto e aqui embaixo. É diferente. Relógios precisos já conseguem identificar. Então o meu tempo é diferente do seu. De acordo com o estágio evolutivo, ou ele é mais lento ou ele é mais rápido. Compreenderam? E dentro dessa dinâmica, Jesus fala que os mundos se intercambiam e que eles não se preocupassem com a partida do Mestre. E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas, pessoal, na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Isso é extraordinário. Isso é uma das falas mais transcendentes de Jesus, sob o ponto de vista íntimo e de programação evolutiva. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Bom, se eu pudesse esmiuçar esse versículo, mas hoje é dia dos namorados, o pessoal está assim, encantado com as leis do amor. Então eu não vou fazer um miudinho desse trecho para vocês não. Mas vou apenas, doutrinariamente, trazer um elemento kardeciano. Os mundos se intercambiam. No último tópico, se não me engano é o 17, da introdução do Livro dos Espíritos, há uma frase que Kardec diz assim, que tudo está conectado. Tudo se liga. Basta a gente promover esse fluxo e esse refluxo, esse contato, essa relação. Por exemplo, você se relaciona com o passado e com o futuro. Você pode intercambiar com quem está do seu lado agora e com quem está desencarnado. Ou quem está à distância, sem usar a internet. Combinado? Hashtag todo mundo feliz? Sem equipamento. Aliás, tem muita gente preocupada se desencarnar se tem o Wi-Fi do lado de lá. Opa, se não tiver, Casalberto, vai ser uma luta. Vai sim, criou dependência. Depois para desapegar a luta. Mas vamos lá.
Então, entre os mundos existe uma lei. Que lei é essa? A lei da colaboração mútua e universal. É uma expressão que vocês, inclusive, vão encontrar também. Agora já eu acabei citando literalmente uma frase do Espírito Emmanuel, que está num texto intitulado Breves Notícias, que é a introdução do livro Paulo e Estevão. A ideia lá é o seguinte, que não dá para falar de Paulo sem falar de Estevão. Olha que beleza. Para falar do módulo 1, nós temos que naturalmente envolver a todos, porque é um grupo de estudo. Então, existe uma lei de colaboração, para que o conhecimento seja favorecido para todos, disponibilizado. Então, nós precisamos de ciência e tecnologia, e acima de tudo, energia. E energia mental, ponto. Seu espírito é que gera essa energia. Então, na física, nós temos tempo e espaço. Tempo e espaço são relativos e interligados. Não dá para falar só do tempo sem você falar do espaço. Tempo e espaço é um evento. Esse evento tem uma causa. Essa causa é o espírito. Olha que beleza. Então, tempo, espaço e energia, quem gera a energia é o espírito. E a energia, é o calor que define o evento, o tempo desse evento. Então você produz uma ideia, traduz em palavras, gerou um evento. Um tempo e um espaço que você terá que administrar. Depois de gerada a energia, disponibilizado a mensagem, o retrato, compartilhou na rede, perdeu o controle. Mas você se torna escravo da repercussão. Se for danosa, reparação. Se for boa, motivadora para você produzir mais. Então, observem bem, eu estou rapidamente falando do universo interior, da sua morada mental, sua morada espiritual. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Casaberto, eu queria que você falasse do cosmos, dos mundos. Ok. Vou trazer um texto do Emmanuel daqui a pouquinho. Mas eu não posso ir para lá. Eu não posso convidar para você ir comigo. Pegar uma nave, um foguete azul. Uma nave assim, a colar. Se a gente não fizer uma conexão com o mundo interno. Porque é razoável entendamos que você só vai ver o cosmos com a luz que você projeta em nível íntimo. Então você vê o mundo como você é. Não tinha pensado nisso. Eu achei que bastava abrir os olhos. Ok, tem luz, reflete, você pode ver um objeto. Você pode ver um painel na natureza. Mas como você vai interpretá-lo? De acordo com a condição sua pessoal, que tem a ver com o intelecto e com o moral. Com o seu estado de ânimo, você pode ver um cão assim e o outro pode ver de um outro jeito. Da mesma forma que reconhecer moradas no universo, é fundamental, muito importante, que a gente esteja investindo na nossa visão íntima para tirar da lição um contributo que favoreça o nosso crescimento. Pois bem, filosofei, dialoguei com seu coração. Agora posso, se você topar, propor uma viagem. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Eu não sou muito de usar esse expediente. Mas como nós estamos em casa, deitado aí talvez, não sei, cuidado para não dormir, hein? Depois do almoço, Casaberto, hoje à noite, eu tenho que sair com a namorada. Eu falei, então segura a onda. Depois que terminar, você dorme um pouquinho. Só para brincar com vocês. Porque eu gostaria de trazer Emmanuel para a nossa tarde. Emmanuel tem um texto muito especial que dialoga com esse universo. Se vocês me permitem, está no livro Roteiro. Vocês estão conseguindo visualizar aí legal? Pois bem. Então, no livro Roteiro, Emmanuel diz assim, vamos juntos. O homem ante a vida.
No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos, de onde viemos, onde é a estação dos nossos destinos? Olha que beleza que ele vai dizer. À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, e enquanto sensações de cansaços lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do seu, qual o braseiro vivo do ideal sobre a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo em que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação. Alongando as perquirições além do nosso Sol, analisa outros centros de vida. Olha que beleza, pessoal. Sírius ofusca-lhe a grandeza. Pollux, imponente estrela do Gêmea, eclipsa-o em majestade. Capela é de 5.800 vezes maior. E Antares apresenta volume superior. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, percebe-se ou apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio de gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. E assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo volta-se para o chão, a que se emanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica. Dentro da mesma nota de grandeza, todavia o amor, no ambiente em que ele vive, é ainda igual milagrosa em tenro desabrochar. Meu Deus! Falei para vocês que seria uma viagem? Então aperta o cinto que não acabou. Beba uma água. Toma uma cápsula nessa nave. Confie que o piloto vai chegar lá, na velocidade da luz. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo e da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se.
viu a majestosa divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar com os outros, ou aos outros, quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria do oásis fechados. Puxa vida, meu Deus, será que eu continuo? Vou sim. E partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação, perambula na terra, à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, agora eu acho que vai ser bom, pessoal, alarga-se a acústica da alma, e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais de nossa humanidade. Confesso para vocês, vou sair aqui desse cenário, vamos voltar para o universo. Eu iria trazer apenas até a abordagem de Canopus, que tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Mas fui inspirado a prosseguir na lição de ordem moral. Porque o nosso tempo é tão pequeno, portanto, nós temos que aproveitar ao máximo, porque atualmente, o que mais tem nos importado, o que é mais valioso, não é a informação, e sim aquele toque na alma. Uma vez que somos suplicantes de misericórdia, carentes de amor, necessitados de concórdia, de justiça, enamorados da beleza, e beleza em filosofia é a harmonia dos contrastes. Caminhamos em meio à confusão, estagiamos avaliando que nunca tivemos tanta tecnologia para desbravar o cosmos, com as sondas espaciais, trazendo fotografias extraordinárias, demonstrando o nascimento de estrelas, enfim, vasculhando esse universo, com a ciência hoje dialogando, revendo inclusive teorias que eram tidas como definitivas, como a da gravidade newtoniana. Hoje já é possível vislumbrar um diálogo, por exemplo, em ciência, como eu acabei citando, que para se falar do tempo, chega-se à conclusão que o tempo é relativo, não existe tempo definitivo. E o tempo dialoga com o espaço, que também é relativo, está em processo de mudança, o tempo todo. Quer um exemplo? Você olha para frente, para o seu computador, está tudo estático, não está? Isso é uma visão que não é verdadeira, ela é ilusória. Porque os nossos olhos, a nossa percepção não consegue registrar o mundo em nível vibratório, energético. A gente vê a matéria, que é a energia que foi coagulada. Mas esse objeto que está imóvel, ele está em nível microcósmico ou subatômico, ele está em movimento. Ele tem um peso. É possível calcular velocidades, partículas, tudo isso. Bom, então o que eu estou vendo é apenas uma matéria que está coagulada
E ela me dá a condição, inclusive, de medir a massa, não é? Ou seja, o peso específico. É possível mensurar uma força que movimente até onde ela vai chegar e com qual velocidade. Essa velocidade ela é determinada, ok. Mas tudo isso é ilusão. A ciência hoje comprova que espaço e tempo é relativo, mas existe uma coisa que não é relativa. É a velocidade da luz. Independente de onde você estiver, a velocidade da luz será a mesma. Tanto na condição de observador, como aquele que está em movimento. Olha que coisa louca. Por que Jesus se autoproclamou a luz do mundo? Aqueles que me seguem não andarão em trevas. Porque não tem alteração na velocidade. Assim, especificidade na produção da luz, que parte de um cosmo, de um universo chamado seu mundo mental, que é o objeto, que é o interesse dos espíritos que nós estudemos. Uma vez que nós vamos nos deparar, inclusive, com desafios que vivem espíritos de uma categoria como a que frequenta Emmanuel. Nós vamos encontrar, vai uma dica aí, eu li um texto do livro Roteiro, estudem esse livro. Aliás, é um livro de cabeceira. Essa semana, eu dialogando com uma companheira lá do nosso canal Gênesis, temos vídeos diários, hein, pessoal? Estudos todas as manhãs, o Evangelho, à noite as lives, doutrina, Evangelho, e a gente vai em frente. E bem-aventurado quem sintoniza e permanece, porque não é estudo de uma live. Que pretensão. Não é a leitura de uma página que vai nos ensinar Espiritismo. Não é frequentar aqui ou ali. É uma tomada de resolução de vida e é entrega. Kardec diz isso como um bom pedagogo na introdução do Livro dos Espíritos. Por exemplo, no item 18. Não, hoje não foi acertado, não. Abram o item 7 da introdução ao Livro dos Espíritos, quando ele vai falar do estudo da doutrina. Não se aprende Espiritismo a toque de caixa, bate pronto. Não, é necessário. É um comprometimento. Estudo sério é caracterizado pela continuidade. Pois bem, então observemos que extraordinárias reflexões que a ciência nos auxilia. Não é ciência baratinha, que qualquer um fala assim, isso aqui é ciência. Você vai ver, nem ele tem consciência do que está sendo dito. A palavra ciência, como muitas no nosso vocabulário, está sendo esvaziada, muito esvaziada. Nós estamos falando de método, nós estamos falando de experimento, de crítica, de observação. E, inclusive, em ciência, nós estamos sempre prontos para mudar. Mudança permanente. Nada no universo está parado. Então, observe. Existem categorias de mundo. Eu vim aqui para enaltecer esse ponto. O Espiritismo dialoga filosoficamente. Entrando nos territórios da metafísica, entendam isso. Ou seja, existem mundos que são mundos superiores e mundos inferiores. Bom, aonde estão esses mundos? Estão no cosmos. Qual que é o tamanho, qual é a importância do nosso planeta Terra? Bom, nesse cenário que o Emmanuel compara o nosso Sol como um Sol bem infantil, bem acanhado perto de tantos outros, olha que beleza. Significa que nós não podemos. É insano pensar que só existe vida por aqui. Ah, então é verdade, os ETs. Eu já vi. E não foi uma nem duas. Eu vi várias vezes naves, mas nunca me matriculei. Nunca me matriculei no estudo de ufologia. Porque há muito mais ilações, há muito mais prospecções do que notícias
verídicas, que possam representar algo de importante na minha vida pessoal. Então deixam aqueles que são os desbravadores. Que existe vida em outros mundos, a lógica patenteia. Eu já vi dança de naves, alguma coisa assim de muito legal, muito especial. Porque a gente perde toda a noção realmente do que é razoável observando uma nave no céu, como um avião, trajetória, velocidade, enfim. E eu não estou falando de nenhuma visão mediúnica ou induzida por um alucinógeno, com esse olhinho que a terra há de comer e, graças a Deus, com testemunhas. Bom, mas eu vou me reunir com vocês para dialogar como é que é a vida nesses mundos. Lembram que eu falei no início que nós estamos suplicantes de necessidade, nós estamos pedindo ajuda espiritual no nosso momento, face às nossas limitações? Então nós temos que olhar para o universo, que nos encanta, inclusive pela justiça divina, pela beleza do cenário. Uma vez que nos falta elemento para estudar Deus, Kardec dá essa dica, tá? Os espíritos são assim, olha, querer estudar Deus é entrar num labirinto e com possibilidade de não sair. Nós não estamos aqui para estudar Deus. Nos falta sentido, nos falta conhecimento, nos falta energia, tecnologia. Ponto. Mas nós podemos admirar pela obra. Olha que beleza. Aí nós vamos para o livro A Gênese, Milagres e Predições. Dou uma dica, leiam a 4ª edição também. Não leiam só a 5ª. Sem delongas. Comparem os textos. Eu prefiro a 4ª. Kardec dá um show, nos dias atuais, um show de bola, né? Desculpem a linguagem, viu, Kardec? Data vênia aqui, mas eu tenho que adequar. Kardec fala que lá na introdução, primeiro capítulo, também tratando desse tema, junto com Flammarion, que nós temos no universo, então, mundos superiores e inferiores. Aí a gente dialoga. Porque, inclusive, ele vai nos mostrar que o nosso, que é a referência de comparação, que nós ficamos muito vaidosos, o nosso mundo é um mundo ainda, vamos dizer assim, que está na adolescência. Vamos falar da adolescência? Será? Com certo esforço dá para encaixar na idade infantil. Mas não, vamos falar da categoria de uma adolescência, porque a gente está saindo de um movimento em busca da maturidade dos 21 anos. Didaticamente, viu, pessoal? Por favor, você que tem 15, que já é muito mais maduro do que muitos que têm 60, comparando com esse vulgo que vos fala. Não estou falando de maturação espiritual. Eu estou falando em nível geral. Então, os mundos inferiores, os mundos transitórios, e vão caminhando para esse processo de expiação e prova, que os espíritos anunciam que a gente está começando a entrar na fase do término dessa etapa, e por isso, tanta confusão, um cenário complexo, o que inclusive exige, viu, pessoal, vai uma dica aí, hein? Cuidado com quando forem assistir uma palestra, transição planetária. Cuidado, cuidado, tira a prova com Kardec, que tem muitas interpretações feitas, acredito, por boas intenções dos que militam nessa área, mas fruto teratológico para todo lado. Porque são ilações. Pega-se uma teoria que vislumbra um mundo melhor, aonde, por exemplo, o bem vai sobrepor, o que ainda não caracteriza o nosso, o mal, ele tem mídia. Liga a televisão. Olha, observe, é muito simples. É muito simples você tirar uma conclusão. O que é que se enaltece tanto na pandemia? Não é a quantidade de mortos? Por que não se enaltece tanto
as descobertas para a cura, os esforços, não, porque isso não vende. Então o sistema, no nosso mundo atual, ele tem mais resposta no drama, na dor, no sofrimento. Certo? Então é um mundo de informações e de desinformações. Porque estudem o mito da caverna de Platão. Tema bom para se trabalhar um dia com vocês. Podemos fazer um bate-papo extra aí, se vocês toparem. Então nós estamos dentro de uma caverna, sendo informados com imagens que são ilusórias. Elas não são verdadeiras. Então o Emmanuel, nesse texto, fazendo uma associação com as questões morais, com as descobertas que a ciência nos traz do macrocosmo, ele está dizendo o seguinte: olha, nós, para graduarmos nessa escala, inclusive impulsionando o nosso mundo, não espere que o planeta, esse planeta bonitinho, esse planeta água, de tantas imagens extraordinárias, evolua e a gente vai curtir amanhã. Nós estamos no cenário para promover essa evolução. Compreenderam, pessoal? E esta modificação se dá pelo plano íntimo, nas escolhas, nas pesquisas, nos cenários que favorecem o nosso crescimento interior, que começa a repercutir no que está em torno de nós outros. Família, amigos. Então, um mundo de prova e expiação, o que caracteriza? Reparação, ajustes e testes. Expiação é reparação do passado. Guardem isso. Provas são os testes para que haja promoção, evolução. Então, se você vive um estágio que seremos chamados para colocar em prática ensinamentos, quando exercitando, operacionalizando, nós vamos dizer se aprendemos ou não a lição. Quando sim, naturalmente seremos chamados para uma nova atividade, para uma matéria que será apresentada por professores da vida, uma vez que nós estamos dizendo assim: aprendi, professor, agora manda mais. Então, quando nós vamos estudar a teoria da mudança planetária, ou seja, quando nós estamos sendo chamados para sair da caverna, eu estou vendo até um comentário no chat aqui, que achou interessante essa associação, e ela incomoda, viu? Incomoda bastante quando a gente fala isso. Nós enfrentamos muitos desafios quando falamos que somos massa de manipulação. As pessoas confundem, porque esse debate ele é misturado com um monte de ideologias que se espalham por aí, e se mistura com política, o pessoal faz um caldo dos piores possíveis. Nós estamos falando sobre em nível geral, que quando os espíritos, fazendo um paralelo com o chamado do Senhor, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, objeto de estudo de Kardec, esse papo está relacionado com um processo de progressão planetária. Por isso que eu citei Kardec no livro A Gênese, quando ele apresenta a questão da evolução do planeta. Sinais dos tempos. Os tempos são chegados. Capítulo 18 do livro A Gênese. Então ele diz assim: somos informados pelos espíritos em toda parte que o mundo está passando por um processo de mudança e está progredindo. Aí ele dialoga dizendo assim: existe o progresso físico do planeta, existe o progresso moral. Os mundos estão evoluindo, não estão estanques. O universo é vibrátil, é pulsante. Vamos para o microcosmos.
Vamos ver a dinâmica de um elétron, das partículas. Olha que legal. Em nível dos elétrons, um momento ele é onda, num outro momento ele é partícula. Então o pessoal está, inclusive, pedindo, eu não sei se é um pedido ou um comentário aqui no chat, foi dito assim, o Leonardo, o que queria dizer Jesus sobre preparar um lugar para os seus seguidores? Pois é, Léo, me permita, brinquei e chamei tu de Léo. Leonardo, preparar o lugar. Vamos lá. Quando nós transferimos, e é uma tendência do aprendiz, ele transfere para aqueles que informam. Vamos para o mito da caverna? Vocês conhecem? O pessoal está enxergando, tem uma fogueira enorme e tem aqueles manipuladores que montam imagens e as pessoas que estão de costa para a saída da caverna estão vendo essas imagens projetadas. E eles julgam que aquilo é verdade absoluta. Até que há um processo de despertamento e alguém vai sair da caverna, vai descobrir um caminho, vai chegar lá fora e vai ver que tem vida. Aí ele fica enceguecido pelo sol, aí ele vai cair num lago, águas limpas, aí ele vai se banhar, ele vai se limpar, aí ele vai ver que a água reflete a luz do sol, até que ele arregimenta recursos para olhar para o sol. Ele vai ver o sol aquecendo e abrilhantando todo o cenário da natureza. É a verdade. Então, quando Jesus diz assim, vou preparar-vos lugar, entendamos, o lugar já está preparado. Ou a gente acha que Jesus está fazendo remodelação do seu projeto para adequar às nossas escolhas, o nosso time? É óbvio que não, isso não tem sentido. Preparar-vos o lugar é metafórico. É quando você se banha nas águas lustrais da verdade, da filosofia, da indagação da resposta, do acerto, do erro, da alegria, da tristeza, da saúde, da doença. Lembram da história do casamento? Aí eu faço um paralelo quando é nos informado que o reino de Deus pode ser comparado com as bodas do pai celebrando para o filho. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É motivo de comemoração, de celebração, é festa no céu, porque o filho vai casar. Quem é o filho? Não é o discípulo? Não é o filósofo? Não somos nós? Você é filho de Deus? Já te informaram isso? Já. Eu até falo, Pai nosso que estais nos céus. Ok. Mas como é que é essa relação? Ela é só informativa? Ou você se sente, você trabalha o seu coração para se sentir filho de Deus? Para trabalhar o pertencimento dessa família. Olha, é um desafio falar de pertencimento. Falar de amor filial para com o Pai. A presença dele na nossa vida. Ele está em todo o universo. Mas será que nós seremos teólogos, religiosos, espíritas, interessados apenas com a ciência de Deus na natureza externa, se nós não sentirmos essa natureza interna? Preparar o lugar, Léo? Leonardo Silva. O Léo saiu, eu não sei se caiu a internet ou ele não pôde esperar a resposta. Preparar o lugar, já está preparado. A natureza é um colo de mãe expectante. Essa é uma expressão usada por Meimei, o espírito amigo. É um colo de mãe expectante. A mãe espera. Colo, ela dá carinho, ela dá leite, ela dá amizade, ela dá conforto, ela dá presença, ela é solidária. Ela dá tudo que a gente precisa. Nós precisamos de adquirir confiança. E vamos dizer assim, se entregar para a escola. Sentir-se filho. Tem coisa melhor? Ou será que a gente esqueceu? Sua mãe desencarnou? Lembra quando tu era bebezinho? Criancinha?
Sabe aqueles momentos da juventude, quando você passou por um problema e ela te pôs no colo? A mãe que dividiu com você os problemas mais... Eu estou falando da mamãe. Aí eu não tive casa aberta. Mas o seu coração sabe do que eu estou dizendo. Porque você teve outras pessoas que te ofereceram, que representaram sua mãe, porque pode ser que ela tenha desencarnado e enviou emissários. Então, quando eu falo da mãe, eu estou falando desse pertencimento. Que Deus virou homem ou mulher? Não, não. Isso é uma análise, é uma interpretação puramente fugaz, infantil também. Deus transcende. Aliás, o nome Deus o limita, seja o nome que for. Tanto que os egípcios tratavam como o todo. Ele está em toda parte, essa ideia. Preparar o lugar, quem prepara é você. Vou preparar-vos o lugar e depois voltarei para vós. Esse movimento é do filho, é do íntimo, do ir e do vir. Você vai e volta diferente. Você volta melhor, aprimorado. Depois desse nosso encontro, você não é o mesmo. Pelo menos do ponto de vista vibratório. Porque as informações são tão rapidinhas, né? Não dá para aproveitar tanto. Mas o estímulo, a amizade, o carinho que os espíritos proporcionam para nós nesse encontro, são motivadores para que você, depois que terminar, sinta, primeiro, Deus na sua vida, e segundo, eu tenho uma porta para atravessar. Um portal se abriu. Motivação para enfrentar. Enfrentar limites a si mesmo. Existe um universo pela frente. O filósofo afirma que para o amor não tem distância. Então quem ama e toca uma rosa atinge as estrelas. Meimei, o espírito, certa feita, não me disse: meu filho, tenhamos o coração vinculado às estrelas, mas as mãos e os pés fincados no solo, no chão dos nossos testemunhos. Que possamos caminhar eretos, conscientes que estamos fazendo o melhor. Aquilo que sentimos imperfeição, repara, modifica, se podes, mas nunca deixa ficar guardado lá naquele quartinho de despejo da sua casa. Cuida, do mesmo jeito que você cuida da sala, da copa, onde você recebe visita. Não coloca sujeira debaixo do tapete. Invista. Emmanuel está falando sobre a necessidade de recorrer à sabedoria e examinar o microcosmo em que sonha. Então, nessa alusão, qual é a nossa realidade? Ela é extremamente fundamental para que a gente viaje para o macrocosmo. Então nós temos que cuidar. Agora, é extraordinário ser informados que a morada que estamos vivendo agora está nessa dinâmica evolutiva. A ciência desenvolve, a tecnologia está à frente, mas a humanidade está carente de evolução moral. Isso é fato. Isso não tem como negar. Nós perdemos o carro, o vínculo, o movimento, com muitos aspectos que, nesse processo de transição, ficaram deixados de lado. Por exemplo, o amor, a virtude, a sabedoria. Ficamos individualistas e ignoramos a família. Na casa espírita, temos tanto que fazer que muitas vezes esquecemos que existe alguém do nosso lado que precisa da nossa amizade. A definir o seguinte, que nós estamos desfocados. Há pesquisas, estudos seríssimos, que definem que o homem, se a gente vasculhá-lo caminhando por uma via pública, observaremos que ele pensará em muitas coisas, menos no que realmente importa. Isso se chama desvio de atenção, déficit.
Porque são tantas informações. Olha para o seu equipamento. Se você falar assim, eu vou fazer uma consulta no WhatsApp, chegou uma mensagem? Vocês já observaram o problema que nós temos para voltar naquele ponto que nós saímos, só para olhar se tinha uma mensagem? Porque quando você abre, existe um universo te chamando. A definir que isso é ruim, eu não disse. O que não é bom é estar descolado da nossa realidade interior. Por quê? O que não for experienciado é apenas informação. O que é a realidade? É a que tu vive. Eu estou falando sob o ponto de vista filosófico, é lógico. A vida do outro é do outro. A experiência do outro é dele, não é minha. Ele compartilha, ele me conta. Jesus compartilhou. Eu vou e voltarei. Sob o ponto de vista espiritual, como individualidade, sem dúvida, ele foi e voltou. E ainda disse, vou mandar o Consolador, o Espiritismo, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Hashtag prossiga. Vai ter problema por aí, mas estarei convosco. Aí a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos deparar com mensagens do Espírito de Verdade dizendo, por exemplo, no capítulo 6, é um dos capítulos das preferências, né, do meu coração, porque é o Cristo Consolador, é tudo que a gente precisa. Cristo Consolador. Aí nós temos aquela belíssima página. Venho como outrora as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembram dessa passagem? Quando ele diz, os que sofrem, os deserdados, são os meus preferidos. Ué, mas e os outros? Os outros se bastam. Os outros não estão procurando. Quantos bilhões de pessoas na humanidade que não estão nem aí? Pegaram? Enquanto existem um grupo expressivo que está assim, eu preciso, mas não sabe onde bater. Então não adianta uma informação de sírios. Olha que tem médios aí escrevendo. Eu acho muito legal. Devem estar preparando para a viagem de volta, né? O que aconteceu? Eu fui informado outro dia. O que aconteceu em Capela para que o povo fosse expulso? Puxa, tem tempo, hein? Com sofrimento batendo na nossa porta, nós estamos com tempo para isso? Com a sua mãe pedindo a sua presença? Vamos falar da família? E do pedinte que passa? E do vizinho que clama? Aonde está a nossa abnegação para praticar a caridade? Pegaram aí, gente, aonde que eu quero chegar? Poxa, mas eu achei que eu ia estudar sobre pluralidade dos mundos habitados. Estamos falando do tema. E existem muitos autores, como Leon Denis, que nos encantam poeticamente falando do universo. Nós temos páginas belíssimas que falam de Marte, falam de Júpiter. Aí vai a análise de cada espírito que traz a informação. Ok. Por exemplo, nos mundos mais evoluídos, a longevidade é maior. Pegaram aí? Então, há informações que os espíritos vivem 200, 300, 400 anos. Interessante, porque isso tem informações lá no Antigo Testamento. Por que eles vivem tanto tempo? Vamos fazer ilações? Porque o tempo é diferente lá. Olha a relatividade. Gente, isso é ilação. Mas é certo que a infância é menor e a velhice também. Os espíritos desencarnam sem sofrimento. A definir que o sofrimento que temos atualmente, ele é necessário. Aliás, estudamos em Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é igual para todos, mas o sofrimento é diferente, porque a dor é analisada conforme o nosso entendimento. E a dor não foi inventada por Deus, foi inventada pelos homens. Numa expressão Emmanuel, que o Chico adequou numa linguagem muito popular, se Deus tivesse inventado a dor, ele não permitiria que o homem encontrasse o remédio, desenvolvesse
as tecnologias para diminuir a dor. Então o homem somos nós que criamos a dor. E estamos reparando a dor. Estamos não pagando, estamos penando, olha, estamos num cárcere, alguém nos... Não. Pense assim. Somos livres, escolhemos, a cada um segundo suas obras. Então, expiação e prova é um diálogo permanente entre o ser e a sua consciência. E essa morada, ela não está fora. Ela está dentro do nosso coração. Que Deus possa ir nos inspirando para que a gente possa mergulhar no micro e no macrocosmo, mas acima de tudo, na nossa própria intimidade. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós vamos aprendendo, por exemplo, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Causas das Misérias Humanas, uma expressão belíssima que diz assim: assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. O meu reino não é desse mundo. Se estamos dentro desse cenário, é trabalhando as enfermidades, é nos ajustando. E, naturalmente, com a conquista da ciência, com o avanço moral, os recursos para sanear as dores atuais também chegarão. Mas lembrando que o cenário atual ainda apresenta para nós uma necessidade muito grande de passarmos por outros testemunhos, pois grande parte da humanidade, como eu disse, ainda precisam dos impactos calamitosos, das crises, pois nós queremos ainda nos comportar como antes. Ou seja, a gente quer ser curado por Jesus, não para sermos um novo homem, mas para a gente continuar a fazer o que fazíamos antes. Com isso, meus amigos, minhas amigas, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar conosco nesse momento, no nosso coração, e que a gente esteja com Ele, para que a gente consiga fazer a travessia com mais segurança possível, sabendo que as lutas são fundamentais para a gente estabelecer a vitória que vem depois. Lutar, lutar, lutar para depois vencer. Alma fraterna e boa, divina surpresa. Se o impulso da prece te abençoa, quando queiras orar, buscando segurança no Senhor, faze em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo, aberto à inspiração, que verte das alturas. Mas, se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida. Desce ao vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve à sombra das margens do caminho e estende o braço forte aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que se vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e compreensão. Para e abraça a criança, que o desprezo consome e a doença extermina. Para e ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrimas por leito, e à guisa de aposento um canto estreito na terra de ninguém? Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai onde exista aflição,
oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor. E aí surpreende-se um divino clarão. Que dúlcido irradia, paz, bondade, alegria, em meio dessa luz, escutarás Jesus enternecidamente a dizer-te no fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece, em qualquer parte. Devo, entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me, de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Alma querida, estou perto de ti. Que Jesus esteja sempre perto do nosso coração. Mas que possamos ter os olhos de ver e o coração pronto para sentir e viver com Ele, tal como Ele nos acalenta, nos incentiva, nos inspira, nos ensina. Que possamos estar com Ele praticando bem, cuidando do amigo, cuidando do próprio coração. E nos entregando sempre em oração, no trabalho, devoção. Eis uma mensagem para o seu coração. Amigo, viva intensamente com Jesus, que é a ponte-luz. É uma arte que nos auxilia na libertação. Com o conhecimento nos libertamos, é verdade. E com o sentimento, nós alcançamos as esferas divinas. E o encantamento nos traz paz. É a paz que almejamos. É poder deitar a cabeça no travesseiro que nos acolhe, sentindo sempre confiança por ter feito melhor. Que Deus esteja com você, abençoando tua família, envolvendo a todos com as vibrações da saúde, do cuidado, do estímulo, da motivação. Estamos na travessia, superando. Não tenha dúvida, não tenha medo. E não entregue a sua felicidade para terceiros. E muito menos o sofrimento, como se o outro fosse o algoz. Não. Nós somos capazes. E podemos mudar, sim, o mundo. Portanto, estejamos unidos, como cristãos, como amigos, pois em Minas aprendendo que 1 mais 1 é sempre mais do que 2. E a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Que nós possamos nos colocar nessa condição de estudar, 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 para servirmos cada vez melhor com o Cristo. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós encerramos a nossa participação dizendo: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave seja Cristo. Valeu, pessoal, muito obrigado.